Salve, salve, tudo bem com você? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Ricardo, meu apelido é Crack. Bem-vindo a mais um vídeo do Crack Funilaria. Eu tô trabalhando na restauração desse paralama dianteiro do lado direito do Volkswagen 1600 1969, o popular Zé do Caixão. E vou aproveitar esse vídeo aqui para mostrar como o resultado que tá ficando e também alguns cuidados que eu tô tendo para poder realizar esse serviço aí. Tem um vídeo anterior falando a respeito da fabricação desse reforço aqui do paralama, sabe? Resumidamente, recapitulando, essa peça aqui, ela estava com a original do carro estava com alguns pontos de corrosão, e aí eu removi do paralama, fiz o modelo em papel cartão, transferi o desenho do papel cartão para chapa, sabe? E aí no outro vídeo explica tudo. Fiz o remendo em duas partes, tanto essa parte maior e depois a parte menor. Teve uma emenda aqui na parte de cima. Por conta do formato do paralama, é uma pecinha um pouco complexa de fazer. E aí ontem eu estava trabalhando, foi feriado, sabe? Mas mesmo assim eu vim. Até recebi a visita de um amigo, o Ivan, lá de Montemor. Mandar um abraço para ele, agradecer a companhia aí naquele período da manhã que ele passou aqui. E aí, enquanto eu fui ajustando essa parte do remendo aqui, do pezinho, ele ficou observando, sabe? E me questionou, né? Teve algumas dúvidas, sabe? A respeito do alinhamento, partes de corte, sabe? E aí eu fui explicando para ele. E vou fazer esse vídeo também dando algumas dicas a respeito da instalação dessa peça aqui. Quando a gente faz uma peça dessa, essa peça foi feita de maneira artesanal, sabe? Usando um pedaço de chapa 20. E aí, no outro vídeo lá fala. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados para tentar copiar o máximo que der do formato da peça original, para não perder o alinhamento do paralama aqui, sabe? E mesmo assim a gente tem que, sabe, cuspir sangue para poder conseguir. E aí ontem ele me perguntou, Crack, né, que ele viu eu acertando o pezinho aqui, ele falou: você faz o corte já direto na marcação ou você deixa uma sobrinha de material? Sim, preciso deixar uma sobrinha de material. Se você notar aqui, ó, o risco do corte tá quase 3 milímetros para baixo da demarcação. E também na hora de instalar essa peça aqui, o que eu fiz? Essa peça ela vai dobrada, que nem essa aqui, ó. Ela tem... Eu coloquei essa chapinha aqui, ó, para ela não fechar totalmente, sabe? Mas ela tem um vira, você entendeu? O paralama é assim para poder firmar o reforço na lata. E fora esse vira que ele tem aqui por dentro aqui, ó, né, que faz um sanduíche na chapa, ele também tem alguns pingos de solda. Então, antes de fazer eu já até soldei já que eu consegui acertá-lo, né? Tanto na abertura quanto também no alinhamento. Antes de fazer qualquer solda, sabe? Então é preciso fazer a dobra, né? Encaixar ele na verdade na dobra que já tinha no paralama e depois posicionar ele um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Eu tive que dar uma retrabalhada nessa parte aqui desse vinco por dentro, né? Por conta da altura da chapa, que eu não estava conseguindo fazer ele ter um alinhamento bacana aqui nessa parte aqui, ó. Tanto aqui nesse alinhamento aqui e aqui também nesse vinco aqui. Ele estava ficando um pouquinho para cima, mas agora ele está quase bom. E aí, agora também eu posso mexer na altura dele aqui, ó. Então, o que eu fiz? Um pré-alinhamento nessa peça de dentro aqui. Depois encaixei ela no lugar, né? Rebatendo tudo certinho. Conferi o alinhamento com a peça no lugar, acertando a porta. E depois que eu percebi que ele estava bom, eu fui dando os pingos de solda. Tirei o paralama fora e fui dando os pingos de solda. Pequenos pingos de solda para poder deixar ele mais ou menos firme, para ele não desencaixar. Aí eu consegui acertar essa parte aqui. Então,
Foi alinhado a estrutura interna certinho, depois alinhei a folha externa na estrutura interna, e agora eu vou fazer o pezinho com a certeza que o paralama já está bem próximo do que eu consegui, do que eu queria. Eu vou fazer o alinhamento do pezinho aqui. Aqui, para conseguir ter um alinhamento com a folha da porta, deixar ele faceado, a gente consegue fazer isso pegando ferramentas assim, ó, sabe? Pode ser uma mola de fusca, ou um saca-grampo, ou um ferrinho chato, mas de preferência de aço para ele não poder entortar, né? Aí a gente vem trabalhando assim o alinhamento dele. Você faz alavanca assim e você consegue manobrar a chapa e deixar ela alinhada. Esse tipo de alinhamento é preciso fazer antes do acabamento com massa e antes da pintura, né? Você tem que se precaver aí, fazer alinhar certinho, para depois na hora que passar o acabamento não ter que ficar forçando chapa, porque depois se tiver um pouquinho de massa ou mesmo a tinta ela trinca, né? Aí eu acertei essa parte desse jeito. O paralama ele tá fixado tanto aqui na frente aqui quanto aqui atrás, sabe? Aqui no meio aqui eu não precisei colocar parafuso, porque eu sei que ele tá mais ou menos no lugar que ele precisa ficar original, sabe? Fiz primeiro esse remendo dianteiro aqui para eu ter uma firmeza um pouco maior, porque estava bem corroída essa parte aqui. E aí eu fiz essas dobras esses cortes para poder fazer o raio acompanhando o papinho aqui do painel dianteiro, e já dei uma pré-soldada aqui para ele ficar bem firme e ter bastante firmeza na hora de alinhar. E aí modelei essa chapa aqui também, rebati, fiz o furo na caixa de ar, soldei uma porquinha 6 mm por dentro para poder ter uma firmeza também nessa parte. Aqui então já está bem próximo do que precisava ser feito. Eu, na instalação da caixa de ar, dei uma erradinha na altura aqui. Depois, com o paralama no lugar, eu comecei a notar, vi que estava saindo um pouquinho para fora a chapa, ia ficar um degrau excessivo aqui. Então eu fiz um corte e rebati a chapa por dentro. Agora você põe a régua aqui assim, ele tá retinho, sabe? Depois eu vou fazer a limpeza na solda e deixar bem justinho do que é próximo, né? O alinhamento ficou bom também, tá bem uniforme. E agora essa parte aqui, eu tinha feito na mesma técnica de passar o papel cartão para o desenho do papel cartão, do paralama para o papel cartão e do papel cartão para a peça nova. Aí eu fiz a modelagem dela. O vira eu coloquei, sobrou uma tirinha de chapa aqui, eu fiz a dobrinha nela e coloquei uma chapinha dupla para ficar fácil de encaixar depois. Se eu fechar muito esse encaixe aqui, eu sofro para encaixar o paralama, né? Aí eu vou encaixar lá essa parte do vira aqui nessa parte do paralama do reforço, tá vendo? Ela vai encaixada aqui e aí essa peça vai ficar zerada. Eu vou fazer a instalação dela e depois eu mostro, ou no mesmo vídeo aqui ou em um outro vídeo um pouquinho mais curto, o resultado que ficou. Mas graças a Deus tá ficando bom, sabe? Não tá perdendo o alinhamento da peça. Tá levando um pouquinho de tempo, que é um serviço chato de fazer, né? Essa pecinha aqui principalmente, ela foi bem difícil de fazer. A vela tá aqui, né? Ela serviu de molde para mim. Essas partezinhas quadradas aqui, ó, eu não fiz não, porque tá estendendo muito o tempo, né? Tá ficando, muito difícil de fazer isso aí também, assim, não é um serviço muito fácil. E lisinho assim ficou bonitinho também, sabe? Só uma pessoa perfeccionista mesmo que ia conseguir notar essa diferença aí, porque assim, sem falar também, a gente não adivinha que tinha essas estampas. E aí eu vou terminar de fazer a instalação dessa peça e mostro o resultado final que está ficando aqui. A pecinha aqui, ela também tem um formatinho um pouco chato, né? Por conta desse desenho do paralama aqui, ó. Então eu estou copiando e fiz todos esses cortes aqui para poder curvar o paralama aqui, ó. Sabe? Conseguir fazer ele ficar alinhado com o alinhamento da caixa e também ficar bem parecido com o original. Depois aqui eu faço preenchimento tudo com solda
E aí eu passo a lixadeira e ele fica bem disfarçadinho, quase não dá nem pra ver, sabe? Vai ficar bem. Vai ficar melhor que isso aqui, sim, sabe? Mas vai ficar bem, bem bacana. Ficou pronto aqui o pezinho do paralama. Já soldei tudo, por dentro, por fora. Os pingos de solda que precisei daqui para reforçar na estrutura interna. Fiz a soldagem aqui na emenda. Também fechei, costurei toda na solda aqui a parte dos cortes que eu fiz para poder fazer, acertar o raio com o paralama. Ficou bem bacana aqui, ó, o alinhamento dele, sabe? Se a gente olhar assim, tá vendo? Ele vai, ficou um alinhamento bem satisfatório aqui na parte da caixa de ar. Também a abertura do paralama com a porta ficou bom, gostei bastante. Eu passei a lixadeira aqui por dentro. Às vezes a gente que faz a parte de restauração dessas peças assim, costume fazer a limpeza da soldagem por dentro dos remendos, sabe, para poder depois que a peça for pintada, ela ficar com um acabamento bem semelhante ao original, tá vendo? A parte dianteira também terminei de fazer a soldagem. Ficou bem bacana. A parte do alinhamento aqui tem que dar uma melhoradinha, mas depois eu trabalho. E a parte de cima ficou jóia também, ó. O alinhamento com a porta, porque essa porta aqui eu já vinha alinhando anteriormente com a fechadura e o batente. A porta dianteira, eu comecei a alinhar pela parte traseira lá, sabe? Aí vim jogando o alinhamento aqui pra frente, para ele ter espaço para ficar os vãos parecidos, sabe? Em ambas as portas. E aqui ficou uma abertura bem bacana. O alinhamento aqui também ficou bom, tá bem faceadinho. Aqui tá um pouco aberto porque o carro tá tombado e o capô tá pesando, a gravidade tá puxando ele para baixo. Então depois eu acerto a hora que eu desvirar a carroceria. Ficou bem jóia mesmo, eu gostei bastante. Então o resultado final é esse aí. Eu acertei bem esse desenho dele aqui, ó. O alinhamento dele, tanto aqui na traseira do paralama, nessa parte de trás, quanto aqui a parte da frente também. Ele tinha sofrido uma colisãozinha aqui, dá até pra ver os serviços de rebatimento com lima. Aqui pelo vídeo assim fica um pouco difícil de ver, sabe? Mas tá vendo? Todas essas marquinhas aqui, ó, é a parte do rebatimento com lima e o taço. E aí ela tinha perdido um pouquinho aqui o raio do paralama, tinha ficado um pouquinho fora. Aí eu comecei a rebater e começou a fazer dobras. Aí eu fiz 3 cortezinhos aqui e acertei o raio dele. Agora tá tudo uniforme, tá tudo bacana. Então é isso aí. Graças a Deus aí mais uma etapa feita. Tanto aqui na traseira quanto na parte de dentro aqui e também na parte dianteira. E tá vendo? Ele tá todo limpo por dentro, passado anti-ferrugem. Depois eu vou dar uma escovada, tirar alguns pontinhos de ferrugem que ainda persistiram aí, sabe? Precisar de um tratamento melhor. Mas boa parte já tá feita. E agora eu vou começar a fazer a parte de baixo da folha da porta. Eu não vou trocar essa folha aqui, vou fazer o enxerto. Porque não acho essa folha para comprar. A variante 74, 75, só que o buraco aqui, ó, ele é reto, sabe? Para aquela maçaneta igual da Brasília. E aí não dá certo. Então eu vou recuperar essa parte de baixo. Ela tem recuperação. Quer ver? Peraí. Ai. Tem recuperação na folha e também na estrutura interna aqui, ó. Alguns pontos de corrosão. E fora também o escoamento da água que fizeram. O carro ele era para ter, ó, tá vendo? O escoamento dele aqui na folha de porta, na parte mais baixa da folha. E algum abençoado meteu um maçarico aqui e aí ficou pro lado de dentro da borracha. E a tendência da água era cair dentro do carro. Isso aí vou corrigir também. Então, se Deus quiser vai dando tudo certo. De pouco em pouco aí vou
finalizando as etapas dele aí, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se puder deixar um joinha aí para eu saber que você gostou e também fazer um comentário, eu agradeço, beleza? Eu vou ficando por aqui. Desejo que Deus o abençoe e um forte abraço.